Olá, eu sou Cláudio Francilo, sou trabalhador voluntário do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus. Vamos fazer neste momento um pequeno evangelho. Fechando os nossos olhos, vamos rogar ao Senhor Deus para que possa nos assistir e nos permitir fazer esse evangelho com todo amor, carinho, tranquilo e muita paz. Que Jesus nos assista e que os irmãos espirituais nos auxiliem neste momento. Que assim seja. Vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A fé que transporta montanhas. A fé religiosa, condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Quando nós lemos esse pequeno trecho, nós observamos que a razão é muito importante. Quando nós raciocinamos a respeito da fé, nós percebemos que precisamos ter um conhecimento maior, é mais amplo, é mais tranquilo, é mais racional. Nós precisamos ter, de alguma forma, algumas bases para podermos ter uma fé inabalável. O Espiritismo, por exemplo, é galgado em pelo menos 5 princípios básicos. Quais são esses princípios básicos? A existência de Deus, a existência dos espíritos, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a evolução. Vejamos uma a uma. Todas as vezes que nos acontece alguma coisa equivocada, que nos acontece alguma coisa que nós interpretamos como mal, como ruim, como deteriorador, como morte, como um abalo de nossas emoções, a primeira coisa que fazemos é nos revoltarmos com o tal de Deus. Esse Deus não existe. Não é possível que Deus permitiria fazer isso. Se Deus existisse, não deixaria acontecer isso comigo, ou não deixaria acontecer isso com aquela criancinha, não deixaria acontecer isso com meu vizinho, não deixaria acontecer com a humanidade, com a sociedade. E nós não entendemos por que Deus, que nós falamos tanto, deixa isso acontecer. Jesus já nos advertiu. Quando ele estava na cruz, próximo à sua desencarnação, Jesus disse assim: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nos demonstrando que nós não estávamos fazendo com a intenção de, embora parecesse a intenção de, na realidade ele estava percebendo que era ignorância da nossa parte, que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, quando nós não sabemos o que estamos fazendo, nós achamos que é castigo de Deus. Quando nós percebemos que as coisas equivocadas acontecem, nós achamos que é castigo. Mas castigo por quê? O que eu fiz de errado para que isso aconteça? E a gente não entende. E achamos que o mal é obra de Deus. E obra não é obra de Deus. A obra é ignorância, o mal é uma ignorância do bem. Quando nós não sabemos fazer o bem e não o fazemos, já estamos cometendo o mal.
E ali não é a presença de Deus. Deus permite que as coisas aconteçam para que nós aprendamos, mesmo equivocadamente, como fazemos com as crianças. Como é que nós fazemos com criança que quando a gente fala, não põe o dedinho ali que vai se machucar, e ela quer pôr. Não põe o dedinho ali que ela quer se machucar, vai se machucar, e ela coloca. Até que o momento que ela coloca, ela se machuca e ela aprende que não deve fazer isso. Não é castigo de Deus. Então Deus está em toda parte, nos permitindo errar, nos permitindo equivocadamente fazer as coisas erradas para que nós aprendamos. Estamos aqui para aprender e não para passar férias. A existência dos espíritos. Se nós não temos a certeza da existência dos espíritos, como podemos ter uma fé raciocinada? Porque se os espíritos, se nós, quando desencarnamos, não temos uma vida a continuar, o que nós estamos fazendo aqui? Se nós não cremos que a vida continua, que nós como espíritos continuamos aprendendo, por que nós vamos fazer as coisas certas aqui nesta terra enquanto encarnados? Então, aqueles de nós que não creem na existência dos espíritos, nós ficamos naquela vida dura, naquela vida dúbia. Será que não vai ter uma vida após a morte? Será que eu vou ter castigo? Será que eu vou fazer as coisas certas? Mas é na comunicabilidade dos espíritos é que nós temos a certeza. Na comunicabilidade dos espíritos é que a gente vai ter, através da ciência da mediunidade, da ciência conhecimento da mediunidade, que nós vamos ver e vamos conhecer que os espíritos sobrevivem à desencarnação. Quais de nós não consegue reconhecer o filho quando fala através de um médium? Ou a sua mãe, o seu irmão, o seu pai, o jeito de falar, aquilo que ele falaria normalmente, os nomes que ele dão, seria fastidioso falar aqui diversos exemplos de como, por exemplo, Francisco Cândido Xavier nos veio trazer diversas cartas de mães e de filhos que estavam na espiritualidade. A comunicabilidade dos espíritos é que vem nos dar a certeza de que nós sobrevivemos à morte. E a reencarnação. Quando estudamos a reencarnação, quando observamos a reencarnação, é que nós percebemos que a justiça divina está aí. Porque senão nós vamos ficar naquela dúvida. Por que uma criança, um bebê que não fez nada, não teria tido tempo para nada, estaria nascendo naquele momento? Porque ela nasce paraplégica, tetraplégica, hemiplégica, trancafiada numa cama, sem poder fazer nem o certo, nem o errado, nem o bem, nem o mal, porque ela está ali trancada naquela cama. Por que ela está passando por isso e não eu? Por que certas pessoas acometem equívocos, pessoas que são boas, honestas, probas, são pessoas maravilhosas e desencarnam cedo, e pessoas que são ruins, são injustas, que são detratoras, pessoas que não deveriam estar convivendo na sociedade e, no entanto, têm uma vida, às vezes, nababesca, uma vida que prolonga durante muitos anos. Por que Deus permitiria uma coisa dessa se não fosse a justiça divina a explicar, através da reencarnação, pela lei de causa e efeito, que aquilo que nós fizemos de equivocado nesta encarnação, e nós não ressarcimos, não reparamos os erros que cometemos, vamos fazê-lo numa próxima encarnação. Aí está a justiça divina. Por isso, algumas crianças que nascem com problemas nesta encarnação, ou pessoas que nascem normais, mas têm dificuldades de trabalho e têm dificuldades de ganhar a vida, têm dificuldades, por mais que façam, por melhor que façam, têm dificuldades de sobrevivência. Logicamente, se elas não fizeram equívocos aqui nesta encarnação, só podem ter feito na encarnação passada. Aí está a justiça divina. E a evolução.
Nós cremos na evolução espiritual. Aliás, Kardec foi muito mais ousado do que Charles Darwin. Charles Darwin, em 1859, quando lançou o livro Evolução das Espécies, foi um auê já naquela época, no seio das próprias religiões da época. Mas Kardec foi mais ousado 2 anos antes, em 1857, quando no Livro dos Espíritos ele demonstrou que os espíritos evoluem do átomo ao arcanjo. Então nós temos essa evolução e vamos evoluindo sempre até chegarmos a uma perfeição relativa, que a perfeição absoluta é a de Deus, mas é uma perfeição relativa, morando em diversas pluralidades de mundos habitados, diversas condições físicas, mentais e espirituais, para que nós aprendamos cada vez mais. Através desses cinco princípios é que nós podemos desenvolver uma fé realmente inabalável. E aí, com essa fé inabalável, nada vai nos atingir. Porque sabemos que as coisas que nos acometem agora, mesmo que nós não tenhamos dado causa nesta encarnação, temos a certeza que demos na encarnação passada. Nós não viemos aqui para sofrer, viemos aqui para ressarcir, aprender, para reparar equívocos para outrem ou para conosco mesmo. Quando nós estamos aqui tentando evoluir, tentando aprender, nós vamos evoluindo cada vez mais. Por isso, com esses 5 princípios da doutrina espírita, nós podemos ter a certeza e dizer: eu tenho uma fé inabalável que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Pensemos nisso, raciocinemos sobre isso, porque somente com esse raciocínio lógico, com esse raciocínio basilar, é que nós podemos ter fé inabalável e não termos mais medos do que vem pela frente, não termos mais receio do que será que vai me acontecer, não tenho medo de doenças, não tenho medo de dor, não tenho medo de nada, porque nada vai me acontecer do qual eu não mereça, do qual eu não dei causa. Por isso, tenhamos nós a fé inabalável em Jesus e em Deus, porque Ele está conosco sempre. Neste momento, eu rogo a vocês, aqueles que quiserem, que deixem um copo d'água ao lado, para que nós possamos fluidificá-la ou energizá-la, como costumamos dizer, para que possamos sentirmos-nos melhor, do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. Mas Cláudio, só estou eu aqui, e você está falando, é uma gravação, como assim vai energizar? Lembre-se que Jesus falou: aonde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Mas eu estou sozinho, Cláudio. Não está. Porque a partir do momento que nós encarnamos, nós temos pelo menos um anjo da guarda que nos auxilia, um irmão espiritual que nos acompanha, um protetor que nos assiste, parentes que já desencarnaram e que gostam de nós e que estão sempre que possível rodeados conosco. Então aí já não estamos sós, já somos mais do que 2 ou 3 pessoas reunidas em pensamento. Por isso, neste momento, fechemos os nossos olhos, raciocinemos de uma forma lúdica, pensemos em Jesus, pensemos nos seus prepostos, pensemos no momento em que Jesus estava, não na cruz, mas no momento festivo, no momento alegre, no momento em que Ele está transmitindo a sua paz, transmitindo o seu amor, transmitindo o seu carinho para todos nós. Jesus está no comando, e quando nós temos a companhia de Jesus, porque levamos o nosso pensamento não se liga em mais ninguém. Ligamos apenas no alto e nos espíritos superiores que nos assistem. Por isso, neste momento, vamos rogar a Deus, rogar a Jesus, rogar aos irmãos espirituais que nos auxiliem no nosso lar,
no nosso trabalho, em nossos estudos, em nossa vida social, naquelas dificuldades que encontramos no trabalho, naquelas dificuldades que encontramos no dia a dia com nossos familiares, em nossa casa, mas que nós percebemos que essas dificuldades são aprendizados, que essas dificuldades são para que nós burilemos as nossas mazelas, burilemos as nossas dificuldades para podermos sairmos desta cada vez melhores. Vamos levar o nosso pensamento e, junto a todos nós, vamos nos ligar à casa de paz e amor, aonde de lá emana vários pensamentos positivos para todos nós, principalmente a nós que estamos agora na nossa casa, ou nosso trabalho, onde quer que estejamos assistindo neste momento, ligados em pensamentos juntos uns aos outros. E essa junção e esse pensamento uníssono faz com que nós tenhamos cada vez mais forças, assim como nos disse sobre o feixe de varas. Quando nós estamos juntos, somos inquebrantáveis, e com isso fazemos com que a nossa fé seja realmente inabalável, muito mais tranquilos. Por isso, neste momento, rogamos aos irmãos espirituais que energizem a nossa água que está no nosso copo, que possa jogar nelas energias salutares, medicamentos que vai nos fortalecer cada vez mais, vai nos dar tranquilidade, vai nos dar paz, vai nos dar coragem para enfrentarmos as vicissitudes da vida. Senhor Jesus, neste momento, vamos fazendo a nossa prece final, nossa prece de encerramento, que nós precisamos terminar neste momento com a sua paz, com a sua tranquilidade. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre, irmão, amigo, irmãos espirituais que nos assistiram, te agradecemos de todo o coração estarem conosco neste momento, que possamos estar ligados a vocês no dia a dia, na próxima semana, no próximo mês, para que nós possamos iluminar a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país e, quem sabe, o nosso planeta Terra, que está tão precisado de pensamentos positivos. Nos auxilie hoje, agora e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Até mais.